Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Na nossa aula de hoje, na nossa revisão sobre temas polêmicos, vamos falar hoje sobre superveniência e insubsistências, mais especificamente sobre insubsistências do ativo e insubsistências do passivo. Primeiramente, eu vou só postar um slide que vai conter qual é o entendimento que eu venho passando para os meus alunos. E antes de mais nada, eu quero dizer que, na minha visão, não houve nenhuma evidência que mostre que o entendimento das bancas se alterou. Como é que eu vou mostrar essas evidências? A partir de questões anteriores, beleza? Então essa é a nossa terceira aula sobre temas polêmicos. Essa aula se destina especificamente a quem vai fazer provas agora em 2017, no segundo semestre, TCE Pernambuco, TCE São Paulo, certo? CAGE Rio Grande do Sul, certo? E outras que podem surgir por aí, beleza? Então vamos lá. Então nossa revisão vai ser sobre insubsistências. E aí, o que são insubsistências e superveniências? São variações patrimoniais extra-orçamentárias. Então isso é importante deixar claro. Superveniências e insubsistências, antes de mais nada, são fatos extra-orçamentários. Podem ser variações patrimoniais quantitativas, aumentativas ou diminutivas, mas o fato é que elas são extra-orçamentárias. Preste atenção nisso, que isso vai ajudar a gente na análise das questões. Aí eu trago aqui os mesmos slides que eu trago no meu curso, certo? No meu curso regular de contabilidade pública, nos meus cursos específicos também, eu trago esse slide, e aqui a gente está vendo o seguinte: nomenclatura correta, superveniência do ativo, superveniência do passivo, insubsistência do ativo, insubsistência do passivo. Quanto a isso aqui, ó, ninguém tem nenhuma dúvida. O que está no canto esquerdo aí da tela, você não tem nenhuma dúvida, certo? E aqui estão alguns exemplos. Aqui estão alguns exemplos, certo? Então, por exemplo, algo surgiu no ativo, eu recebi bens em doação, superveniência do passivo, precatórios, provisão do 13º salário, que não se usa nem o termo provisão, seria apropriação por competência, seria o termo mais correto. Apropriação por competência. O que mais? Insubsistência do ativo, alguma coisa saiu do ativo. Saída de material de consumo, furto de veículo, baixa da dívida ativa. Insubsistência do passivo, alguma coisa sumiu do passivo, foi bom para mim. Perda ou prescrição de dívida, prescrição de restos a pagar processados. Então, pessoal, isso aí que eu acabei de escrever aqui e marcar, quanto a essa primeira parte aqui, ninguém tem nenhuma dúvida, certo? Dúvida zero. O problema vem agora. É que algumas provas, algumas bancas, usam essa nomenclatura, superveniência ativa e superveniência passiva, que não vai ter divergência em relação às outras bancas, mas insubsistência passiva para ESAF e STN é sinônimo de insubsistência do ativo. Insubsistência ativa para o CESP, FCC, FGV e todas as demais é insubsistência do ativo. Então a regra que eu digo é a seguinte: CESP e demais, insubsistência do ativo, insubsistência ativa. CESP e demais, insubsistência do passivo, insubsistência passiva. Pronto. Posição da STN, ao contrário, certo? Para simplificar aqui, na aula eu dou até uma dica melhor, mas aqui vamos focar no mais importante. Insubsistência do ativo, para ESAF é ao contrário, então insubsistência passiva, certo? Que é o que está aqui, ó. Beleza? Agora vamos avançar. Vamos pegar algumas questões agora, certo? De 2015, 2014, 2016, as mais recentes, de diversas bancas. Vamos lá. Então, a primeira questão diz o seguinte: as insubsistências ativas impactam negativamente o resultado patrimonial de um ente. Agora, vamos ver se isso aqui é o CESP. O gabarito foi errado. Aí, pode ser, alguns alunos estão dizendo que o erro pode ter sido aqui. Mas olha o que eu vou continuar falando. Impactam negativamente o resultado de um ente, pois são consideradas variações patrimoniais diminutivas no orçamento
e no patrimônio. Eu te digo o seguinte, independente do que tivesse escrito ali, então só para deixar claro, independente do que tivesse escrito aqui, ativa ou passiva, só o fato dele ter colocado no orçamento, a questão estaria errada. Então, no meu entendimento, o erro dessa questão não é necessariamente o fato dele ter usado em subsistência ativa ou em subsistência passiva. O erro dessa questão, seja em subsistência do passivo, seja em subsistência do ativo, o erro é esse aqui, ó. No orçamento. No orçamento. Onde eu quero chegar com isso? Porque se a gente colocasse assim, ó, se ao invés de subsistência ativa fosse, só para deixar claro, em subsistência do ativo, a questão continuaria errada. A questão continuaria errada. Se ao invés de em subsistência ativa fosse em subsistência do passivo, olha o que eu vou te falar agora. A questão continuaria errada. Então, o ponto crucial da questão não é se é em subsistência do ativo ou do passivo. O erro principal da questão já é esse aqui, ó, no orçamento. Porque as insubsistências são variações extra-orçamentárias. Certo? Agora, se o gabarito fosse certo, o que não é, aí eu teria outro posicionamento. Então, onde eu quero chegar com isso? O erro dessa questão que caiu em 2016 no TCE Paraná, o erro não foi porque ele usou em subsistência do ativo ou em subsistência do passivo. O erro foi porque ele usou o termo orçamento. E qualquer insubsistência ou qualquer superveniência é uma variação patrimonial extra-orçamentária. Então, não existe uma evidência nessa questão de 2016, não existe uma evidência contundente, certo? Ou razoável, para dizer que a Banca CESP mudou de posição. Certo? Não dá para garantir isso. Sobre isso, o que é que eu queria dizer? Como é o processo de seleção dos examinadores? Geralmente são pessoas, são professores, certo? Não necessariamente professores de concurso, porque não pode, porque teria conflito de interesse, mas normalmente são professores universitários, com mestrado, doutorado, que elaboram as questões. Normalmente, esses professores que cobram essas questões, eles veem o padrão antigo da banca. Mas não quer dizer que um professor mudou um entendimento que o outro professor vai seguir o mesmo entendimento. Não é garantido isso aí, certo? Mas, de todo modo, o que eu quero dizer? Nessa questão, não há uma evidência concreta, contundente, que a banca mudou de posição, porque o erro, na verdade, é o orçamento, certo? Quando ele coloca assim, no orçamento. Beleza? Então, a meu ver, para a questão ficar certa, bastaria uma coisa. São variações patrimoniais diminutivas no patrimônio. E para mim, pessoal, vou te falar a minha opinião, tá? Voltando aqui. E para mim, se eu tirasse, só para deixar claro, se eu tirasse essa parte aqui, ó, a questão ficaria certa. Ou seja, se eu corrigisse apenas essa frase, essas duas palavras no orçamento, se eu tirasse, a questão ficaria certa. Do outro modo, se eu trocasse em subsistência, né, como está aqui, em subsistência ativa, por em subsistência passiva, ou do passivo, ou, não, da passiva não. Se eu colocasse em subsistência do ativo, certo? Ainda assim a questão continuaria errada. Beleza? Então vamos avançar. Próxima questão, 2014. As superveniências ativas registram fatos que têm efeito patrimonial oposto ao provocado pelas insubsistências passivas. Essa aqui é de 2014. Então vamos lá. Ó. Insubsistências do ativo, que é a mesma coisa, aumenta o patrimônio líquido. Certo? Insubsistências passivas. O que é uma insubsistência passiva? É do passivo. Aumenta o patrimônio líquido. Por que essa questão foi errada? Porque aqui ele não está falando de nada extra-orçamentário. Por que essa questão está errada? Porque não é efeito oposto. Ambas têm o mesmo efeito no patrimônio líquido. Ambas aumentam o patrimônio líquido. Então, por isso que essa questão realmente está errada. Então, essa questão de 2014, preste atenção, essa questão de 2014, ela corrobora o entendimento que eu venho passando. A questão de 2016, no meu entendimento, ela ainda corrobora que o CESP não mudou de opinião. Beleza? Agora vamos pegar uma questão de 2014 também. A conta
de cancelamento de restos a pagar pode registrar uma insubsistência do ativo ou insubsistência do passivo. Essa questão aqui, pessoal, para mim, ela deveria ter sido anulada. Mas ela não foi, certo? Porque quando eu cancelo restos a pagar, certo? Desaparece uma obrigação. Se desaparece uma obrigação, é porque é insubsistência do passivo. Beleza, vamos para a próxima. Agora sim, uma questão CESP, certo? Uma questão CESP, também recente. Vamos ver o que, é que essa questão cobrou. Segundo o entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional, aqui no Auditor de Controle Externo, acabou que aqui veio errado. Segundo o entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional, a variação patrimonial decorrente de extravio de bem de material do patrimônio é denominada. Então, vamos lá. Ó. Você tinha um bem e ele foi extraviado. Ocorreu uma insubsistência do ativo. Só que ele não pede a visão do CESP. A questão é do CESP. Sendo que a própria questão do CESP diz, de acordo com o STN. Então, de acordo com o STN, o CESP sabe disso. Então, seria insubsistência passiva, gabarito letra D. Então, moral da história. Eu adotaria o seguinte posicionamento. Eu estou passando as orientações para os meus alunos. A questão foi omissa, não falou de STN, segue o procedimento antigo. Insubsistência do ativo, insubsistência ativo. Insubsistência do passivo, insubsistência passiva. Se a questão citar de acordo com o entendimento da STN, como já foi cobrado pelo CESP, aí outra história, eu seguiria. Insubsistência do ativo, insubsistência passiva. Insubsistência do passivo, insubsistência ativa. Beleza? Mais uma questão. As variações patrimoniais extra-orçamentárias são quantitativas, originadas de fatos supervenientes ou insubsistentes. Isso aqui bate com aquela ideia inicial, que qualquer fato superveniente ou insubsistente é extra-orçamentário. Tais como o aumento da dívida fundada por atualização cambial ou a desincorporação de bens por motivo de extravio. Certinho, reafirma o posicionamento do CESP. Próxima questão, agora da banca FCC. Insubsistências passivas são insubsistências do passivo. Então, é uma variação patrimonial diminutiva extra-orçamentária. Diminutivo também é conhecido como variação passiva. Vamos lá? Desculpa. Vamos só voltar aqui. Acabou que eu me confundi aqui no negócio. Rapidinho, só corrigindo. Se é uma insubsistência do passivo, só para deixar claro, corrigindo. Variação patrimonial, porque assim, só para deixar claro, insubsistência do passivo. Tinha alguma coisa no passivo e deixou de existir. Então, corrigindo em tempo. Seria variação patrimonial aumentativa extra-orçamentária. Variação patrimonial aumentativa também é conhecida como variação ativa. Então, seria variação patrimonial ativa independente da execução orçamentária. Esse é o gabarito. Ou seja, a FCC, na última questão que cobrou isso, que consta nos materiais, se posicionou da mesma forma que o CESP. Beleza? Próximo. Considerando que a demonstração das variações patrimoniais é correto afirmar que a desincorporação de bens por doação. Então, desincorporação de bens é insubsistência do ativo. Atualização da dívida fundada, superveniência do passivo. Então, aqui seria o seguinte, como é uma banca que não é ESAF, preste atenção, que não é ESAF e não é STN, qual é a regra? Insubsistência do ativo, insubsistência ativa. Então, superveniência do passivo, superveniência passiva. Próximo, agora da FGV. Diz assim, a conta variações patrimoniais independentes da execução orçamentária, que representa decréscimos patrimoniais. Então, quando é que diminui o patrimônio? Então, seria insubsistência do ativo. Certo?
Lembrando que a FGV também segue o mesmo posicionamento do CESP. Insubsistência do ativo e insubsistência ativa. Então, gabarito, letra E. E aí, pessoal, eu recebi uma questão recente, foi aplicada no FUNPRESP, que foi mandada por um dos alunos, e eu vou comentar essa questão também à luz de contabilidade pública. E depois vou dizer por que essa questão de contabilidade geral não dá para pegar ela e já aplicar diretamente em contabilidade pública. Eu vou explicar por quê. Então, diz assim, a insubsistência ativa e insubsistência do passivo são termos sinônimos, certo? Que correspondem ao desaparecimento de um passivo, o que implica numa geração de receita. Eu vou até dizer o seguinte, se a questão parasse aqui, preste atenção, eu até teria dúvida do que eu vou falar, mas a questão não para aqui, ó. A questão continua, o que implica uma geração de receita. Primeira coisa, para algum item ser receita em contabilidade pública, em orçamento público, tem que entrar recurso financeiro. E as insubsistências e superveniências, elas não geram receita, elas geram variações patrimoniais aumentativas ou variações patrimoniais diminutivas. Então, se ao invés de receita fosse variação patrimonial aumentativa, olha aqui, se ao invés de receita fosse variação patrimonial aumentativa, eu até teria dúvida no que eu vou dizer, mas não está escrito variação patrimonial aumentativa, está escrito receita, porque realmente em contabilidade geral, variação patrimonial aumentativa da contabilidade pública é sinônimo de receita na contabilidade societária, na contabilidade geral. Por isso que essa prova, que é de contabilidade geral, usou o termo receita. E por isso que considerou o gabarito certo. Então, eu não vou falar aqui se em contabilidade geral mudou ou não mudou o entendimento. Não sou professor de contabilidade geral, sou professor de contabilidade pública e orçamento público. Mas eu quero dizer o seguinte, não tem evidência para dizer que em contabilidade pública houve uma mudança de posicionamento. Até porque os professores que são contratados para montar as questões de contabilidade pública podem não ser os mesmos que montam as questões de contabilidade geral. Não tem uma evidência forte que diga isso. E aí, só para complementar, esse aqui é de onde eu tirei a questão 61, gabarito ficou certo, então eu não mudei nada da questão, só para deixar claro. E esse aqui é o edital dessa prova. Se você reparar o edital dessa prova, certo? Se você reparar o edital dessa prova, em nenhum momento no edital dessa prova cita qualquer coisa de contabilidade pública, só cita coisas de contabilidade societária. Então, pessoal, para os meus alunos do 3D Concursos, não houve ainda nenhuma evidência que houve uma mudança de posicionamento. Trouxe as evidências, você não é obrigado a concordar comigo, mas eu apenas quis defender o meu ponto de vista, que é como eu penso e é como eu marcaria numa prova, se a prova fosse amanhã. Beleza? Caso surja alguma nova evidência, nas provas que vão ocorrer ainda em 2017, surgiu qualquer nova evidência que mude a posição, eu gravo um novo vídeo, tiro esse vídeo do ar e coloco um novo vídeo no lugar desse. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.